Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior e fizeram os seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram. E o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta. Você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém, Jesus não disse mais nada. E Pilatos ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era o costume, Pilatos libertasse um preso. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo. O que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifica! Que crime ele cometeu? Crucifica! Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos. E começaram a saudá-lo, dizendo: Viva o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida o levaram para fora a fim de o crucificarem. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho, misturado com um calmante chamado mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus.
puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam. Ei, você disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construir em 3 dias. Pois desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele. Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo? Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz e então iremos crer nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso. Escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Jesus morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse: de fato, esse homem era o Filho de Deus. Nós vamos celebrar no próximo domingo, o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Ficou um pouco esquecida, vamos dizer assim, esta ocasião em que nós lembramos a Paixão do Senhor, e nós costumamos, por exemplo, chamar aquele domingo de Domingo de Ramos. Mas é bom lembrar que de fato aquele domingo se chama Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Tanto é verdade que no início da procissão nós iremos escutar o Evangelho que fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas nós vamos escutar na celebração eucarística, na missa, iremos escutar a narrativa da Paixão do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Por isso, é o Evangelho que nós iremos meditar nesta noite, o Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Por muito tempo, a Semana Santa ficou resumida ao Tríduo Pascal.
é outro nome meio esquisito, né? Tríduo, o nome já subentende que são três dias, né? Portanto, a quinta, a sexta, o sábado, né? Da grande vigília pascal. E aí nós chamamos de Tríduo Pascal. Ou então a Páscoa do Senhor ficou resumida de certa maneira no domingo da Páscoa. Nós devemos lembrar que, na verdade, a Semana Santa, a Semana da Páscoa do Senhor, já se inicia no domingo de Ramos. Tanto é verdade que nós, como já disse, iremos ouvir a narrativa da Paixão do Senhor. Por isso, já entraremos no mistério da Paixão do Senhor. Por isso não esqueçamos, tá? A Páscoa não é só o domingo de Páscoa. Quando nós dizemos celebrar a Páscoa do Senhor, significa dizer viver com intensidade e celebrar bem todos os dias daquela semana, né? Incluindo os dias mais fortes, que é chamado de Tríduo Pascal. Aqui no nosso mosaico estamos diante desta cena. Jesus que é preso, Barrabás que a pedido da multidão é solto. Lá em cima a figura de Pôncio Pilatos. Estamos diante desta cena, a cena da condenação. Quem está desse lado não pode ver muito bem, mas quem está ali daquele outro lado pode ver também a cena da crucificação de Jesus. Jesus na cruz. Eu gostaria que cada um entrasse dentro desta cena. Ao olhar para esta cena que está aqui na vossa frente, que cada um imaginasse, tivesse a criatividade de se colocar lá, de escutar as pessoas dizendo: crucifica-o, solta-nos Barrabás. De olhar para Pilatos que diz: quereis que vos solte o rei dos judeus? Jesus toma o meu lugar, toma o seu lugar, toma o lugar de cada um de nós. Na figura de Barrabás é a figura de cada um de nós aqui presente, de todos os homens e mulheres da terra. Jesus toma o nosso lugar. Fomos nós que erramos, fomos nós quem pecamos, fomos nós quem atentamos contra a vida, e Jesus toma o nosso lugar. Por isso, faça o esforço de entrar na cena, de imaginar, de se colocar, e deixe com que nasça do seu coração um agradecimento, um arrependimento, aquilo que nascer do seu coração como graça e do Espírito. Se for agradecimento, agradeça a Jesus: obrigado porque tu foste no meu lugar, obrigado porque tu nos ama, obrigado porque me salvaste. Se for um sentimento de perdão, peça perdão: Jesus, perdoa os meus pecados, me perdoa pela tua graça, me perdoa se às vezes eu virei as costas para ti, perdoa-me. O nosso texto inicia dizendo: logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. E acusavam Jesus. Logo de manhã cedo, era ainda de madrugada. Parece mesmo que o desejo daqueles homens era um desejo tão vivo, tão acirrado. E nós podemos olhar no Evangelho de Marcos
todo o Evangelho de Marcos é sempre você percebe que tem sempre uma tentativa de pegar Jesus em alguma palavra, queriam matar Jesus, queriam lançá-lo de um precipício. Em todo o Evangelho está sempre permeado, vamos dizer, desta contenda entre os chefes dos fariseus, entre os judeus que não acreditavam em Jesus. E por diversas vezes o Evangelho volta dizendo: eles não fizeram porque ainda não tinha chegado a sua hora. E agora que a hora é um tema recorrente no Evangelho de João, não aparece no Evangelho de Marcos, mas podemos dizer: a hora é agora. Nós escutamos no Evangelho: é chegada a hora. Vocês lembram? Nós escutamos no Evangelho: é agora o julgamento deste mundo, porque o príncipe deste mundo será jogado para fora. Esta é a hora, chegou a hora. Diferente dos outros evangelhos, o Evangelho de Marcos parece não querer acentuar esta condenação por parte do poder romano. Vocês sabem que, afinal, era o poder romano que tinha a autoridade de decretar uma morte. Lembre-se que no Evangelho de João, mais pormenorizadamente, se diz que o que farei, Pilatos pergunta, não? O que farei com o rei dos judeus? Eles respondem: crucifica-o. E Pilatos responde: levai vós mesmos e crucificai-o segundo a vossa lei. E um dos sacerdotes respondem: nós não podemos condenar ninguém à morte. Olha a intenção do coração: a morte. Por isso, Marcos parece não querer acentuar que isso seja um ato do poder romano. Aqui nós temos que entender: havia o Império Romano que tinha conquistado várias partes daquele mundo conhecido, portanto, também toda a área de Israel estava sob o domínio do Império Romano. Antes do Império Romano, você sabe que tinha rei em Israel. Lembra que no tempo que Jesus nasceu, os magos foram perguntar para quem? Para o rei Herodes. Foi perguntar para o rei Herodes onde havia nascido o rei. Depois que Herodes, chamado assim Herodes o Grande, o Herodes Magno, o Herodes Grande, o Herodes pai, morreu, o reino foi dividido numa tetrarquia, ou seja, o reino foi partido em 4 partes. E havia os tetrarcas, chamados assim, que eram 4 filhos de Herodes, certo? Por isso, vamos ouvir o rei Herodes aqui na condenação de Jesus. E lá no nascimento de Jesus vamos ouvir falar do rei Herodes. Não estamos falando do mesmo, estamos falando do pai no nascimento de Jesus. E agora, quando conduz ao rei Herodes, estamos falando do filho de Herodes, porque o pai já tinha morrido, Imagina, quando Jesus nasceu, Herodes já era adulto, já um pouco mais de idade, assim, não? Imagina, ele tinha aguentado tudo isso, pode ser que tenha até aguentado, Mas, como todo reino, não durava muito, Tinha todas aquelas intrigas do reino e tudo mais. Então, tinha a tetrarquia. A tetrarquia, ela era uma divisão de um reino, mas era uma divisão política e, vamos dizer assim, somente de nome. Ela não governava.
realmente. No fundo, quem era o rei supremo era o imperador romano. Ele era o rei supremo. Por isso, só com a autoridade ou a autorização do poder romano podia-se condenar alguém à morte. Por isso, eles se reúnem logo de manhã cedo. O Sinédrio era como uma espécie de tribunal. Era um tribunal que era constituído pelos fariseus, pelos mestres da lei. Então, existia este tribunal, mas este tribunal estava sob o poder de Roma. Então esse tribunal não podia condenar ninguém à morte. Assim, esse tribunal reúne-se de madrugada. Veja como dentro do seu coração não está tanto o afã de querer matar Jesus. Eles se reúnem de madrugada. É uma reunião extraordinária. Eles convocam os membros do Sinédrio, nem todos os membros, mas mesmo assim decidem, se reúnem. Nem dormem, né? O mal não dorme, tá? Enquanto nós cristãos dormimos, o mal não dorme, tá? O mal sempre está vigilante, sempre. É por isso que na palavra de Deus vamos sempre escutar dizendo que devemos ser vigilantes. Acorda, Pedro, acorda, Tiago e João. Vocês não foram capazes de vigiar 1 hora comigo? Disse Jesus no Horto das Oliveiras. Estão lembrados, né? O mal não dorme. Levanta-te, está chegando aquele que vai me trair. O mal não dorme. Vocês estão dormindo? O mal não dorme. O mal está vindo ao meu encontro. Bora, acordem. Eles levaram-no a Pilatos. Pilatos é uma figura intrigante. Pilatos aparece até na nossa profissão de fé. Por isso, na parte que fala do Filho, diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Pilatos aparece até aí, não? Pilatos aparece na nossa profissão de fé. Ele não poderia deixar de não aparecer nesta cena. E lá naquela janelinha preta aqui, né? Aqui um pouquinho logo em cima da cabeça de Jesus, está a figura de Pôncio Pilatos. A figura do poder romano, daquele que governa. Pilatos era governador em nome de Roma. Pilatos, de um lado, é uma figura intrigante, porque Pilatos é uma figura histórica. Assim, nos anais do Império Romano, encontra-se, portanto, documentado que Pilatos, de fato, foi governador, então, daquela região. De um lado, Pilatos entra nesta história para atestar historicamente, concretamente, que o que aconteceu em Israel com Jesus é fato verídico, histórico, concreto. Por isso, historicamente, se pode encontrar a figura de Pôncio Pilatos, né? Ele é como uma figura histórica que comprova realmente que isto aconteceu. Mas, de um outro lado, podemos ver a figura de Pilatos. Veja lá no versículo 2. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Veja, nós temos aqui então a chave desta cena. É condenado Jesus por ser rei, por fazer-se rei, por 2 vezes
repete-se no Evangelho a expressão Rei dos Judeus. Veja lá, diz assim: És tu o Rei dos Judeus? No versículo 2. Depois, no 18, começaram a saudá-lo dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Mas temos ainda outra vez, 3 vezes aparece no Evangelho. No versículo 25, era a 3ª hora quando o crucificaram, e acima dele estava, portanto, a inscrição da sua culpa: o Rei dos Judeus. Tu és o Rei dos Judeus? No Evangelho de João, um dos mestres diz: Ele se fez Filho de Deus, por isso deve morrer. Roma tinha uma política. Qual era a política de Roma? A paz, a chamada Pax Romana. Esta era a política de Roma. Então, a política do império era sempre estabelecer a paz. Que paz? Não era a paz dizer assim, as pessoas vivem em paz, não. A paz era abafar todo o caso de, vamos dizer assim, de descontrole no meio do povo, de caso onde as pessoas queriam se manifestar. Era uma paz que era mantida sob a força do império. Então, havia um problema, os soldados iam lá e ou matavam, ou crucificavam, extirpavam aquele motim e pronto, estabelecia-se a paz de Roma. Roma não queria, por nenhum motivo, que houvesse motins dentro do império, porque confusão no meio do império significava desestabilidade, do império, da governança do império, do poder do império. Então, a Pax Romana era uma paz mantida sob a força e o domínio de Roma. Por isso, se para manter a paz, o Clédison começava aqui fazer um murmúrio, começava: ei pessoal, bora lá protestar, aí ia e matava o Clédison publicamente e mostrava a todo mundo: quem fizer a mesma coisa vai morrer que nem ele. Pronto, todo mundo calado para sua casa, ninguém falava nada. Pronto, essa era a paz romana. E claro, isso era uma preocupação. Tanto é que o chefe vai dizer: não, ele se fez Filho de Deus. Então o governador vai dizer: bom, então julguem vocês mesmos. Roma não se metia em questões de fé do povo. Roma não queria saber, desde que não tivesse problema, então não é da minha alçada, então eu não quero saber. Eles se resolvam para lá, leve para Herodes, leve pro Sinédrio, veja o que vocês fazem, leva para lá. Então aparece algo que é a segunda característica do mal. A primeira é que ele não dorme. A segunda característica do mal, o mal é sempre astuto. Vocês já viram que para o mal as pessoas inventam cada coisa que você fica besta de ver? Você diz: meu Deus, como é que uma pessoa foi capaz de criar uma coisa dessa para o mal? Se as pessoas usassem a sua, vamos dizer assim, a sua cabeça e inteligência para o bem, olha, o nosso mundo estaria muito para frente. Por isso o mal é astuto. Essa é uma característica do mal. Lembra que lá no jardim do Éden já foi dito que o mal era astuto. Lembra? A serpente era o mais astuto entre os animais. O mal tem astúcia. O mal não é besta. Besta é quem pensa que o mal é besta. E nós, de vez em quando, somos bestas, porque achamos que o mal é besta.
que o inimigo, que Satanás é besta. É besta nada. Astuto, muito. Então, o chefe diz, pensou consigo com certeza, bom, se ele não vai resolver o problema porque ele se disse filho de Deus e feriu a nossa fé, já sei como condená-lo. Então ele levanta e diz, ele se disse rei, e todo aquele que se faz rei declara-se inimigo de César, declara-se inimigo de Roma. É como se ele estivesse dizendo, governador, mata logo ele, porque ele é inimigo de Roma. Jesus nunca disse isso, né? Ao dizer-se rei, disse que era um outro tipo de rei, não um inimigo de Roma. Mas a astúcia do mal é grande, né? Todo aquele que se declara rei é inimigo de César. O povo, para você ver a astúcia da coisa, o povo de Israel não tinha ninguém que eles mais odiassem com todas as suas forças do que César, do que o Império Romano. Tanto é verdade que a profecia que dizia que o Messias viria libertar, e viria libertar do poder romano. Não havia nada no mundo mais repugnante, mais horrível, coisa mais do que o Império Romano para os judeus. Mas ainda assim, o chefe do povo disse, nós temos um rei, César. Veja como o mal. Nós temos um rei, César. Portanto, somos de Roma, amamos Roma, Roma está nos nossos corações, e esse subversivo está ensinando a gente a fazer guerra contra Roma. Por isso merece a morte. Veja como o mal perspicaz, o mal ele é astuto. Os chefes acusavam-no de muitas coisas, dentre elas isso daqui. Disseram que ele era filho de Deus, acusaram-no que era um subversivo contra Roma, acusaram Jesus de dizer que não era para pagar imposto para Roma, embora uma vez no Evangelho Jesus perguntou ao discípulo, de quem é a imagem que está na moeda? Ele disse, de César. E Jesus disse, então dê a César o que é de César. Dê a moeda dele, pague para ele. Mas acusaram-no de muita coisa, não? Ele proíbe as pessoas de pagarem imposto a César, ensina as pessoas a fazerem isso. Ele é mau. Algumas incongruências. Alguns diziam uma coisa, outros afirmavam que ele tinha dito outra coisa totalmente diferente. Mas nada neste momento era analisado. O importante era que tinha sempre acusações contra ele. Se elas não batiam uma com a outra, se elas eram diversificadas entre si, não importava. Importava era que ele disse aquilo que era ruim. Alguém chegava e dizia, olha, esse homem aí ensinou que devia pagar imposto a César. Então ele deveria morrer, porque ele estava junto com o Império Romano, era contra os judeus, e idolatrava o dinheiro e tudo mais. Mas se ele dissesse que não era para pagar, lembra, né? Por isso que fizeram esse joguinho com Jesus, né? Se dissesse que não era para pagar, então ele era um subversivo, não podia pagar. Lembra que uma vez Jesus puxou a orelha por conta disso? Ele disse, veio João Batista, ele não comia e nem bebia, e vocês diziam que ele tinha um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem, ele é um comilão e beberrão. Bom, afinal,
Qual é o problema? O problema é a não acolhida. Este é o problema. Que quando eu não quero acolher alguma coisa, assim como aqueles judeus e aqueles chefes não queriam acolher, você encontra sempre desculpa para isso. Sempre. O problema não estava se ele comia ou bebia, ou se ele não comia ou não bebia. Está na acolhida. E pode ser que seja um problema que nós carregamos dentro. Sempre que queremos, encontramos sempre uma desculpa. Uma desculpa ou uma culpa. Por conta de uma culpa, eu não quero acolher. Veja lá, versículo 4. Pilatos o interrogou de novo. Nada respondes? Vede quanto te acusam. Jesus, porém, nada respondeu, de sorte que Pilatos ficou impressionado. Pilatos, falei, é uma figura histórica e comprova historicamente a existência deste episódio, comprova historicamente. De outro lado, aqui no Evangelho de Marcos não diz, mas aqui nesta figura vemos a figura de Pilatos que lava as mãos. Aqui no nosso Evangelho não vai narrar isto. Pilatos lava as mãos. E Pilatos, ao lavar as mãos, diz: eu sou inocente. Não sei, né? Alguém poderia até pesquisar, não sei o que na língua portuguesa o dicionário nos propõe ao falar inocência. Eu sou inocente. Não há maldade, não há nocividade. Por isso a gente diz, uma criança é inocente, porque não tem maldade, não é verdade? Um recém-nascido, a gente diz, é inocente, que não há nocividade. Pilatos lava as mãos, quase como dizendo, eu sou inocente, eu não tenho mal, ou eu não tenho participação neste mal. Pilatos, ele faz uma coisa equivocada. Há um só inocente. Nesta cena existe um único inocente, Jesus. A maldade em Pilatos, a maldade em Barrabás, a maldade nos mestres, a maldade no povo. O único inocente em toda a cena é Jesus. O inocente, em quem não existe maldade, em quem não habita a nocividade. Pilatos pensa que ele pode se eximir da culpa ou da sua participação naquela maldade, mas não pode. Eu queria abrir aqui uma breve reflexão, porque depois vamos dar uma corridinha aqui, não? Sobre a maldade, sobre o pecado. Se tem algo, se tem um pecado que nós carregamos, hoje em dia precisamente, é o pecado da não consciência do pecado. As pessoas não têm mais consciência de que tem pecado. Nada é pecado, nada. Padre, o senhor vem me falar de pecado. Padre, nada é pecado. São formas de viver, formas de se relacionar, formas de falar, formas de fazer. Cada um tem a sua. Não existe pecado. Este é o nosso grande pecado. Achar que nada é pecado. Talvez vocês não percebam muito. Percebam quando eu falo agora a respeito das coisas, mas, por exemplo, nós que confessamos
acendemos uma luz amarela e nos perguntamos: será que o nosso povo não está esquecendo a consciência do pecado? Eu muitas vezes escuto alguém que chega, senta e nós vamos começar a confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus esteja em teu coração e teus lábios, o Senhor esteja em teu coração e teus lábios, para que confesse todos os teus pecados. E a pessoa fica me olhando, acha graça, baixa a cabeça, acha graça de novo e diz uma frase sintomática: Padre, eu acho que não tenho pecado. Como assim? Como assim? Parece que esta consciência está se perdendo. Um só é capaz de nos fazer puros. E Pilatos se equivocou ao achar que ele mesmo podia purificar-se. Um só pode nos purificar, aquele que é puro. Um só pode nos tornar inocente, aquele que de fato é inocente. Um só pode tirar o mal de nós e do nosso coração, aquele que não possui mal em si: Jesus, o Filho de Deus. Nada responde. Aqui no Evangelho Pilatos não diz, mas em outro Evangelho nós vamos dizer: nada respondes? Tu não sabes que eu tenho poder? E Pilatos se condena cada vez mais na sua atitude. Tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te mandar crucificar? Pois bem, Pilatos deixou muito claro que tem poder para isso. No entanto, mandou para a crucificação. Mas ele mesmo condenou-se, me perdoe a repetição, condenou-se a si mesmo, perdoa-me a redundância, só para fazer um efeito, condenou-se a si mesmo com as suas palavras: eu tenho poder para te soltar e para te crucificar. Pois bem, Jesus foi crucificado. Então Pilatos não é inocente nesta trama. Tem o mal em seu coração, tanto quanto no coração de cada um. E Jesus confirma o poder de Pilatos. Jesus não diz assim: não, tu não tem poder. Não, Jesus confirma este poder. Diz: tu não terias possibilidade. Tu não terias este poder sobre mim se ele não te fosse dado do alto. É como se Jesus estivesse dizendo: pois bem, é verdade, você tem o poder de me soltar e de me crucificar, e este poder te foi dado do alto. Decida. Pilatos lava as suas mãos: sou inocente. Não, não é inocente. Ele tem parte. Mas veja, por ocasião da festa, Pilatos costumava soltar um preso que o pedisse, como uma benfeitoria para o povo. Não era bem uma benfeitoria, porque o povo não queria que soltasse os presos, não. Ainda mais aquela escolha. Ora, havia um homem chamado Barrabás. Você sabe que o nome de Barrabás é uma composição de dois nomes, que em hebraico é a composição de Abá. Vocês já ouviram essa palavra, Pai, e Bar, que quer dizer filho. Não sei se vocês já escutaram alguma vez o Evangelho, onde diz: havia um cego chamado Bartimeu. Já escutaram, Ele era filho de Timeu. A tradução do nome dele é Bartimeu, queria dizer filho de Timeu, pai dele. E Barrabás
é, portanto, o filho do Pai. Bar-Abá, Barrabá, ou Barabá, né? Como Barrabá, filho do Pai. Geralmente as pessoas que nasciam ou eram abandonadas, que nasciam sem família, sem o pai, geralmente eram elas que recebiam este nome. Pessoas sem família. Era filho do Pai do céu, né? Quem é o pai dele? Não sei. Na figura de Barrabás está cada um de nós. Jesus é condenado para que nós fôssemos livres. E foi preciso ser condenado, porque se não fosse preso, nós estaríamos presos até hoje. Foi condenado para que a condenação que seria para Barrabás, porque Barrabás foi acusado de matar, lembra-se? Disse, Barrabás era um criminoso. Barrabás fez um motim e aí mataram alguém, teve um homicídio. Por isso, a pena para quem mata é a morte. Se Barrabás não fosse solto, Barrabás seria condenado à morte. Esta é a nossa condenação. Nós estávamos condenados à morte. E Jesus toma o nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Nós estávamos presos e Jesus quebrou as nossas cadeias para que nós fôssemos livres. Estende suas mãos e os seus pés para ser preso, acorrentado, para que a corrente do nosso pecado fosse quebrada. Se somos Barrabás, se somos filhos do Pai, é porque o verdadeiro Filho do Pai tomou o meu lugar. Veja que Barrabás vai andando em direção à cruz que está lá no centro. E veja que ele vai com os braços abertos, dando um passo para frente. A liberdade dos filhos. Cada um de nós, meus irmãos, deve ter o coração agradecido. Obrigado, Jesus. Obrigado porque pela tua condenação a minha foi suprimida. Obrigado, Jesus, porque com a tua prisão eu fui libertado. Obrigado, Jesus, porque pela tua pena de morte, a pena que estava sobre mim foi revogada. É uma troca. O Filho verdadeiro do Pai troca de lugar conosco, para que nós possamos ser filhos do Pai. Um coração agradecido. É com este coração agradecido que nós queremos entrar nesta semana com Jesus, acompanhado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque se eu tenho vida, foi por tua morte que eu a recebi. Um coração agradecido é o que nós devemos ter. Peçamos, portanto, a Jesus mais uma vez. Agradeçamos a Ele mais uma vez pelo seu amor e pela sua misericórdia para conosco. Agradeçamos porque se temos vida é porque Ele nos deu, assumiu o nosso lugar. Devemos ser agradecidos a Jesus sempre, sempre. Todas as vezes que vocês virem à catedral,
e olharem para esta cena, ou olharem para a cena da crucificação, mais precisamente para esta cena que estamos dizendo, deixe brotar no seu coração sempre um sentimento de agradecimento. Obrigado, Jesus. Eu fiz um motim. Eu cometi um homicídio. O pecado estava em mim. A morte estava em mim. Fui eu sou o revoltoso. Sou eu que deveria ser condenado. Sou eu que deveria morrer. Mas pela tua misericórdia tomastes o meu lugar. Dissestes, eu vou no teu lugar. Sejamos agradecidos ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confia